um podcast hoje, aqui dia 21 de agosto, na nossa Escola Geral do Tony Teresca. Um episódio de hoje muito interessante, porque nós vamos entrar, né, nessa questão das leituras. E a obra escolhida aqui pelo nosso Alexandre Moura, né? Alexandre Moura, para quem não sabe, é o nosso aluno da que turma? Do nosso oitavo B aqui da nossa escola, né? E o Alexandre, assim, né, você sabe, né, nossos seguidores aí, que as leituras aqui, o pessoal aqui indica, né, tem essa liberdade de escolher os temas para apresentar. Mas o Alexandre, acho que assim, teve um feeling, uma inteligência, assim, sei lá, uma luz que apareceu ali, né, que ele escolheu uma obra chamada Missa do Galo. A Missa do Galo, pessoal. Olha bem, A Missa do Galo. E nada mais, nada menos, quem é que escreveu A Missa do Galo? Machado de Assis. Machado de Assis. Então, o que nós temos aqui, gente? Machado de Assis, só para quem não conhece ainda, Machado de Assis é o maior nome da literatura brasileira, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre, então, conhecer um pouquinho sobre o Machado, né? Esse importante escritor, já falecido há muito tempo, né? E conhecer depois um pouco do jeito que ele escreve, um pouco desse conto, né? Que é A Missa do Galo, é isso? Xande, então me diz uma coisa, Xande. Como é que foi? Tu estava assim, pensando em escolher uma obra, né? Como é que acabou chegando nessa? Como é que foi? Eu pensei, pesquisei sobre uns que escreviam a obra e peguei essa do Machado de Assis. Tá, então primeiro foi fazer uma pesquisa, né? Isso. Não tinha assim em vista o que ia ler, né? Ainda não tinha, né? Por onde foi a tua pesquisa inicialmente? Pelo Google. Tá, foi lá pelo Google, e aí, pelo Google, como é que foi? Apareceu já de primeira a Missa do Galo? Não, ou foram aparecendo outras? Foi aparecendo outros. Eu fui entrando em links e apareceu do Machado Tá, de Assis. e aí tu tinha várias lá para escolher. E o que te direcionou para a Missa do Galo? Que é mais importante. Ou tu achasse o título diferente? É, o título. O título te atraiu? É diferente. Ah, o título te atraiu. Tá, não foi na biblioteca da escola, então? Não. Então, na verdade, tu buscasse pela internet. E aí, baixou a obra? Como é que foi? Eu baixei a obra, copiei umas partes importantes e botei e baixei. Tá, tu fizesse um estudo, então? Tá. E aí, a gente estava conversando durante a semana, e aí vamos contar um pouquinho dos bastidores, né? Foi tranquilo ou te deu um nervoso, uma preocupação? Como foi? Uma preocupação. Por que te deu preocupação? Porque a volta e meia o Xande estava me chamando, estava lá na tua escola, estava aqui, vi uma mensagem lá. O Xande, né? Por que isso aí estava acontecendo, Xande? Eu estava nervoso, não sabia o que falar e não sabia o que falar no podcast. Tá, muito bem. Mas chegou ali a obra, né? Quantas páginas tem o conto esse? 5. 5? Depende da formatação, né? De 5 a 7, né? Tá, conforme a formatação. Mas e aí, deu para entender o conteúdo da obra? Um pouco. Ou foi uma linguagem meio difícil? Como é que foi? Uma linguagem meio difícil. A gente sabe porque às vezes o pessoal fala que a linguagem é difícil, né? Schneider é o seguinte, né? Guris aí, o pessoal da nossa plateia que está aqui do oitavo também acompanhando, né? É que, claro, é um texto que foi escrito há mais de 100 anos, né? Então, como é um texto, veja bem, mais de 100 anos, é claro que as pessoas naquela época falavam um pouco diferente, tinham palavras que daquela época, que às vezes até hoje já não se usa mais, são outras, né? E tem uma coisa, né, Xande? Que tem o estilo do escritor, né? Se todos nós aqui, quando vocês escreveram as fábulas de vocês aqui, né? Cada um teve um jeito de fazer esse texto, de trazer o assunto, né? Porque é o estilo do autor, né? Mas me diz então aí, Xande, como é que é? O Machado de Assis, como é que é o nome dele mesmo? Joaquim Maria Machado de Assis. Popularmente Machado de Assis, todo mundo conhece Machado de Assis, né? Tá, ele era de onde? Nasceu em que estado? Lugar do Brasil? Rio de Janeiro? Isso. Foi do Rio de Janeiro, né? Que ano será isso? Você tem aí os teus dados aí? Como é que foi? Que ele Nasceu dia 21 de julho de 1840. 1840. Então, vocês vejam que o Machado de Assis, né? Ele nasce na época do Império ainda, quando o Brasil ainda tinha o sistema imperial. Isso foi no Segundo Império, né? Do Dom Pedro II, né? Acho que era do Pedro II aí. Os historiadores aí que se tiver alguma coisa nos corrijam, mas me parece que isso aí era no Segundo Império, né? Rio de Janeiro nessa época, né? Para quem não sabe, já era a capital, né? Era a capital do Brasil, não era Brasília que nem hoje, era Rio de Janeiro nessa época, né? E Rio de Janeiro era uma das cidades mais prósperas até então, embora que ainda pequena, né? Se comparar com hoje, né? Mas era uma cidade importante, né? E o Machadinho, carinhosamente conhecido, o Machado, né? Machado de Assis, estava lá. Mas como é que foi a infância dele?
Foi um cara que nasceu rico, bem abençoado, com tudo pronto da vida, Não. herdou um patrimônio, ou como é que foi a vida dele? Ele nasceu pobre, Nasceu pobre, o que mais? ele sofria racismo e tinha epilepsia. Então ele era negro. Isso. Na época, pois é. Então você sabe que essa questão do preconceito, que hoje tanta gente ainda continua batendo nessa tecla, pra quê, né? Nessa época era mais ainda, né? Tá, então ele tinha algumas dificuldades na vida. Nasceu de uma família pobre. Tá, ele teve sempre a mãe dele? Não, ele faleceu. A mãe dele faleceu. Vocês vejam que exemplo é o Machado de Assis. A mãe dele faleceu. E a irmã? Ele não perdeu a irmã logo depois? Sim. Perdeu a irmã também. Então você já veja bem, uma criança pobre, da periferia, Sem irmã, sem negro, numa época de preconceitos ferrenhos, perdeu a mãe ainda quando criança, perdeu a irmã. Quer dizer, olha só, ele começou já com tudo meio que dando errado na vida, parece, né? Tá, aí o pai dele se casou depois, aí ele acabou sendo criado pela madrasta, não é isso? Isso. Diz aí que a madrasta se davam bem, não é isso? A madrasta assumiu ele como filho de fato, e foi a sorte dele então, né? Dessa dificuldade toda no início de vida, porque aí na fim ele acabou tendo a família. O pai continuou junto, né? Dele, e ele teve uma segunda mãe, então, vamos dizer assim, que fez o que a outra não pôde, porque por questões da vida já faleceu, né? Muito bem. Tá, e aí como é que foi o caso mais adiante? O que a gente pode falar de importante do Machado? Ele começou assim já, né? Ele era uma pessoa que tinha alguns problemas de saúde ou não? Sim. O que aconteceu com ele? Ele tinha crise de epilepsia. Ah, vocês vejam, ele era epilético. Machado de Assis era epilético e ele tinha outra coisa junto com isso. Decorrente, o que era mais? Gagueira. Ele era gago. Ele. Então vocês vejam nessa época um jovem, né, negro, vítima de racismo, ter epilepsia, ser gago, né, perder a mãe, ainda quando criança, perder a irmã ainda, né? E aí, claro, aí a família se reestrutura, e ele, de família humilde, com todos esses percalços, né? Ele começou. Mas vou contar uma coisa para vocês. Com 15 anos, o que ele fez? Ele escreveu o conto Missa do Galo. Ele escreveu, posteriormente ele escreveu o Missa do Galo, né? Mas ele escreveu o primeiro livro, primeira obra, chamada Ela. Missa do Galo. Né? Isso com 15 anos ele já começou a entrar no universo da escrita. Mas veja bem, ele começou a trabalhar assim depois já de adulto ou ele já começou jovem trabalhando? Começou jovem. Começou já porque era pobre, tinha dificuldade, precisava pagar as contas, tinha que ganhar a vida, né? E aí ele foi trabalhar onde? Uma coisa chamada tipografia, né? O que é essa tipografia? Alguém sabe dizer aqui? A tipografia é uma gráfica. Sabe que hoje, por exemplo, os jornais estão na internet aí, não é isso? Isso aí. Mas tem os jornais impressos, não tem? Tem. A gente sabe que tem os jornais impressos, né? Pois é, a tipografia, o que é o tipógrafo? É aquela pessoa que, digamos, ele como se fosse usar uma máquina de escrever lá, né? Traduzindo assim, pra gente entender, né? Usar um equipamento lá para fazer a impressão do jornal. Então ele preparava o quê? O original, a chapa, que ele chama, né? Ele fazia o molde, digitava a versão para preparar a máquina. Ele preparava a máquina para imprimir um rolo de impressão. E aí depois, claro, depois então saía tantas milhares de cópias, né? Então ele começou por aí. Mas em seguida, né, ele começou nesse emprego, e aí como ele estava dentro do universo da escrita, do jornalismo, né, ele começou a escrever, né? Inclusive ele aprendeu francês, não foi? O Machado de Assis aprendeu até francês depois. Se tornou uma pessoa extremamente estudada, porque ele estudou, conheceu, ele era inteligente, ele era dedicado, né? E aí ele conseguiu se tornar um grande escritor, não é isso, né? Então depois o que acontece? Ele ficou tão importante, mesmo com todos os problemas, né? Que ele participava das grandes festas do Rio de Janeiro, dos grandes encontros sociais, e se tornou uma pessoa badalada, pessoal, acredita? E ele se tornou rico. Se tornou depois com um bom patrimônio, ganhou um reconhecimento, não só no Rio de Janeiro, no país, né? Como hoje ele é patrono, membro da Academia Brasileira de Letras. Tá? Então, internacionalmente hoje, embora que ele já tenha falecido há tanto tempo, né? Ele é uma pessoa que fez história e ficou marcado com um legado extremamente positivo ao longo, né? Inclusive assim pelas obras que depois ele escreveu, né? Bom, tem alguns exemplos de obras aí, Xande, que eu tinha escrito aí? A Ressurreição. A Ressurreição foi em uma... 1872. Isso, é.
Amão e Alúvio em 1874 e Helena em 1876. E ele escreveu uns contos também, né? Ele escreveu um conto chamado A Cartomante, que cai bastante nos vestibulares aí, pode estar no PAB, no Enem, cai em provas de concurso, né? Cartomante. Outra, o Alienista, né? Que ele escreveu, né? E a Missa do Galo. Então, na verdade, Alienista, a obra O Alienista, né? E esqueci agora a Cartomante, a Missa do Galo são contos, são obras pequenas, né? Mas me diz uma coisa, essa obra, a missa, por que o título, a Missa do Galo? Porque tinha uma missa às meia-noite, eles iam, aí um monte de pessoas. Lá no período do Natal, era isso, né? Em dezembro, lá, enfim. Natal. Tá. E uma missa à tarde da noite, né? Por isso que chamava a Missa do Galo. Porque era uma missa à meia-noite, em torno de meia-noite ali que era feita a celebração. E aí as famílias lá no Rio de Janeiro, o pessoal tinha costume de ir para lá, né? Tá. Como é que começa a história assim? Como é que se passa esse conto então? Quem é o narrador? O narrador é o Nogueira, ele tinha 17 anos. Tá, então quem está contando a história é o narrador Nogueira. E ele fala dele, do que ele viveu, não é isso? Então seria uma... Rayane, seria uma história em primeira ou terceira pessoa, já que o narrador está contando? Primeira ou terceira? Primeira, né? Primeira, Xande, ó. Quando o narrador está ali, ele faz parte, ele é personagem da história, está envolvido ali, a gente diz que é o narrador em primeira pessoa. Muito bom. Tá, então fala pra nós aí essa história. Como é que aconteceu isso aí? Esse conto aí. Isso se passa por... Pois é, mas Nogueira. Tá, quem eram os personagens? Vamos ver. Era o Nogueira, a Conceição e o Menezes. Isso, eram os três. Tá. Então aí tinham três pessoas. Estavam o Nogueira era alguém que morava sempre na casa ou ele estava por ali? Ele estava por ali. Isso. Então ele estava ali convidado, da família ali assim, né? O Menezes era funcionário público, não é isso? Ele era escrivão, tá? Ele trabalhava com escrivão. E a Conceição fazia o quê? E a Conceição? A Conceição, ela era dona de casa. Era dona de casa, né? Então, tipicamente naquela época, né? Normalmente as mulheres estavam mais no âmbito da casa, doméstico, cuidavam das responsabilidades da casa, criavam os filhos. Era meio que o padrão cultural da época, né? Claro, tinha aquelas que também trabalhavam, mas era mais ou menos esse o padrão, né? O marido, então, era o provedor, digamos, trazia o dinheiro e a mulher cuidava dessa parte familiar, né? Então tinha uma certa organização, né? Bom, então, Conceição era uma dona de casa, casada com o Menezes. Muito bem, tá. Pois é, esse conto, assim, é uma história curta, não é isso? O que aconteceu? Aí, demorou muitos dias ou foi numa noite que se passa? Numa noite. Estão vendo, ó? Isso é interessante, pessoal. Quando eu conto, a história não é questão que se passa dias e dias, né? O conto é assim, é algo que aconteceu em torno, por exemplo, umas horas, num dia, às vezes num fim de semana, né? Não é uma história, as gurias ali, ó, e a Rayane, eu peço para prestar atenção aqui, tá? Então, ó, o conto, ele não é uma história demorada, é de pouco tempo, né? Bom, como é que começa essa história então? Como é que tá? Como é que dá o início lá? O narrador vai, que é o... O narrador é O Nogueira. O Nogueira vai contar. O que ele começa contando? O que aconteceu lá? Contando que o Machado de Assis era pobre, morava no Rio de Janeiro. Tá, isso aí é a história que a gente tem do Machado, né? Mas a história é outra coisa, né? A história é a ficção. Ou seja, aquilo que Machado criou. Machado criou, então, três personagens, que é o Nogueira, a Conceição e o Menezes. Tá, então isso aí não se pode confundir com aquilo que é a vida pessoal do escritor, do Machado. Então o que é o narrador? O narrador é quem conta a história do Nogueira. Isso. O que aconteceu lá no começo, o Nogueira e a Conceição? Eles... Numa noite de que acontecia a missa do Galo, Os dois foram para a missa. antes de ir para a missa. Antes de ir para a missa, eles convidaram o Nogueira para ir. Tá, mas e aí o que estava acontecendo antes então? Antes deles irem à missa, o que aconteceu antes entre o Nogueira e a Conceição? Eles estavam conversando. Eles estavam conversando. Então, vocês vejam que aí, ó, é uma coisa interessante. Não sei se o Xande pegou o fio da meada, né? Machado de Assis, normalmente, nas histórias, nos romances, nos contos, o grande tema que ele fala é o adultério, pessoal. O que é adultério? Não sei.
O que é adultério? O que me ajuda aqui? Traição. No casal. Adultério. Então, um grande assunto que Machado discute, e ele critica, e ele faz um alerta, e é um dos temas mais preferidos que ele tem, é o adultério. Então, E o adultério, normalmente, é um triângulo amoroso. Como é que é? Como é que é? então Ó. a senhorinha estava com Nogueira. Pois é, aí que é interessante. A senhorinha que é a Conceição, né, Xande? A senhorinha que é a Conceição, na verdade, ela era assim, uma mulher que, diante da sociedade e todo mundo, ninguém devia falar nada dela, não é isso, Xande? Uma pessoa, uma mulher correta, uma esposa correta. Que a princípio, até então, sempre respeitando o marido, na sua relação com a mulher dele, do Menezes, é isso? Porém, o que acontece nesse conto, uma coisa interessante, a gente nunca chega a saber se de fato a Conceição teve um caso com o Nogueira. Por quê? Porque a gente não sabe. O Machado de Assis é tão sutil que ele sugere algumas coisas em muitos contos, tá, Xande? Em muitos contos, ele sugere isso. A traição acontecer, entendeu? Só que às vezes a gente lê a obra e a gente fica pensando, não, aqui acho que tinha uma coisa com eles, acho que tinha mesmo. Daqui a pouco tu vai lendo adiante e tu pensa, não, mas eu não sei se tinha mesmo, acho que não tinha, era só, acho que andava por perto, estava se beliscando, entre aspas, né? Mas acho que não teve nada mesmo. Acho que pode ter tido um pensamento, assim, uma vontade, sabe? Mas acho que de fato não se envolveram. Então a gente tinha 17 anos, o Nogueira tinha 17 anos, não, ela tinha 30, né? E ela já era uma senhora madura, né? Casada com Menezes, né? E aí o convidado, amigo, e normalmente o Machado faz isso, ó. Como é que dá o adultério, pessoal? É o grande amigo, é o que frequenta a casa. Nas histórias do Machado de Assis, Xande, tu vai olhar lá os contos, quem é que trai? Quem é que vai fazer o outro de corno, por assim dizer? É o melhor amigo. Normalmente é o melhor amigo, aquele que se faz de amigo, aquele que frequenta a casa, aquele que o dono da casa confia. Ou não suspeita. Esse aí, possivelmente segundo Machado de Assis, aquele que poderá ser o que vai acabar traindo. Vai trair a confiança do dono da casa, se envolvendo com a mulher. Entendeu? Então, o Nogueira pode ter tido um caso com a Conceição. Só que a gente não sabe. Então, Xande, é o seguinte, quando tu leste o conto, né? No início da história ali, não estão os dois conversando? Então, Pela história a gente não percebe assim que parece que a Conceição já está meio que caidona pelo Nogueira? sim. Né? Tem algumas passagens assim que parece que a Conceição já está meio que pensando nas bobagens. Entendeu? A Conceição já está meio se inclinando para alguma segunda intenção. E por sua vez a gente começa a perceber que o Nogueira, o rapazinho de 17 anos, está encantado pela mulher. Vocês estão vendo? Sim. Não é isso, Xande? Isso começa a aparecer lá. Parece que a Conceição está, o Nogueira, melhor dizendo, está se inclinando, está se apaixonando, está se agradando, entre aspas, pensando, quem sabe, alguma coisa com o Nogueira. Entende? Só que se a gente vai ler até o final, a gente não sabe, não fica claro. Olha, os dois tiveram um caso, a gente não consegue saber. Mas fica aquela pergunta. Vocês acham que na visão tua, Xande, te pergunto assim, como é que será que fica suspeito ou não quando, no caso do Nogueira, assim, ele ficar muito, o Nogueira e uma mulher solteiro, livres e pedindo, e a mulher que era comprometida, e aí daqui a pouco eles ficam tão íntimos assim, pode ser suspeito isso ou não? O que tu acha? No dia a dia, como é que é isso, Alexandre? Isso pode acontecer no dia a dia? Pode, né? E aí não fica uma certa suspeita às vezes, né? É comum assim, na tua visão, uma pessoa ficar tão íntima da outra, assim, um homem e mulher? Mesmo a mulher sendo casada, ia dar essa brecha, essa janela ou não? Ou o homem que é solteiro, mas sabendo se envolve? Então vocês estão vendo que na verdade existe essa discussão aí, né? Tá, tudo bem, aí os dois estavam lá, né? Olha só como é que é a história, Xande. Os dois estavam conversando, não é isso? Estavam até bem íntimos conversando. O Nogueira, isso é interessante, né? O Nogueira e a Conceição estavam ali, ó, na maior intimidade da prosa. Estavam assim, muito dados um ao outro.
que aconteceu nessa hora? Tá, o João sabe. chegou. Ah, o Menezes chegou. Atrapalhou o clima bom, né? Pois é, o Menezes chegou. E por que o Menezes chegou? O que ele fez quando chegou o Menezes? Ele chamou os dois para ir para me estudar. Ah, isso, ó, o Menezes, ó, tá, pessoal, vamos lá, tá na hora da missa. Que era de noite, meia-noite, né? Vamos pra igreja, vamos pra missa. E aí o que fizeram? Eles foram. Eles foram pra missa. Tá vendo? Aí eles foram pra missa. Tá, então aquela conversa que estava ali, que estava se prolongando entre a Conceição e o Nogueira, e foi interrompido. Foi interrompido. E aí, como é que foi o caso? Depois foram pra missa, né? Tá, foram pra missa e aí continuaram essa conversa, ou aí separou ali? Separou ali. É, e aí que tá detalhe, pessoal. A história, eles vão à missa, né? Passa a questão da missa, cada um volta para suas casas, e aí não se sabe mais nada. Entende? O narrador não conta, que é o narrador, o Nogueira, né? O Nogueira não diz mais nada se eles voltaram a se aproximar, a conversar, a ficar muito íntimos, Talvez não sei o quê. escondidinho. Não sabe. O Nogueira deixou no ar. Nogueira safado. O Nogueira contou um pouco da história e deixou assim, pra Ele gente, não quis falar a parte. pra gente imaginar. Tá vendo? Por isso que o Machado é muito interessante, as obras dele, né? Porque a gente fica imaginando certas coisas. Entendeste? Por exemplo, tem histórias, tem uma história do Machado de Assis, que eu vou deixar para vocês descobrirem, se quem tiver interesse, que, na verdade, escuta só, não se sabe se... O narrador não sabe se o filho que ele tem é dele ou é do amigo. Ô, louco, vou ter que ler. Entendeu? Tem uma... Vou deixar no ar o título dessa obra. Pois é, vou deixar... Vocês pesquisem assim, ó. Coloquem assim quando vocês quiserem pesquisar, coloquem assim, Machado de Assis, Bentinho. Bentinho. Coloque Bentinho. Não é o nome da obra, tá? Mas vocês vão chegar nessa obra, vão saber qual é o título, e aí vocês daqui a pouco até vão ler. Muito interessante. Porque o que acontece? A criança vai nascer depois de um tempo e começa a ficar parecido com um amigo. O pai, suposto pai, começa... Escuta só. O que aconteceu? Acabando o tempo. Acabou a bateria? Acabando o tempo. Não, vamos seguir aqui, eu já vou fechar aqui. Só para deixar a curiosidade de vocês, o que aconteceu? Olha só, o pai começa a ver a criança crescendo e não vê parecido com ele. Porque seria normal, né? O filho ser parecido com os traços do pai e da mãe, não é isso? É. Geneticamente, né? Só que ele começa a ver o amigo e começa a ver a criança com todos os detalhes do amigo e não dele. Pulou a cena. Entendeu? E só que aí é o seguinte, tem que ler a obra para saber se de fato É dele ou não é dele? se o filho é dele ou não. Mas conta. Vou deixar a pergunta. Ô, professor, mas na história conta que é filho dele ou Bom, não? aí vai depender de como é que vocês vão olhar a obra. Porque o Machado de Assis brinca com a gente. E muitas vezes então a gente não sabe, afinal, a gente fica nessa dúvida. Tem obras que a gente lê toda a obra e depois fica se perguntando e não tem resposta. Aí tu olha para um lado, eu acho que é isso. Olha para o outro, entendeu? Tá? Então é o seguinte, adultério é um tema muito forte do Machado de Assis. E o que ele está fazendo isso, na verdade? Ele está trazendo um alerta, ele está criticando, trazendo um problema que é da sociedade, que é quando os casais se desrespeitam por alguma razão, né? E aí tem essa situação acontecendo. Aí, na obra, no caso, a Missa do Galo, né, Xande? O que acontece? Daí um tempo, logo depois, quer dizer, né? O que acontece? O Nogueira, ele continua morando, ele vai embora. Ele estava por um tempo ali na casa da família, tá? Depois ele vai embora, seguir a vida dele. E depois de muito tempo que passou, o que ele veio a saber? Que o Menezes tinha falecido. Que o Menezes, marido da Conceição, tinha falecido. E Acho que é. morreu. E aí, é só a informação. Morreu, e aí? E aí o Nogueira ficou sabendo Tá, e aí a Conceição, o que ele soube da Conceição? que a Conceição estava com Um novo marido. Entendeu? Então assim que o outro morreu, passou um tempo, a Conceição arrumou outro. Mas ele E já o tava mais Nogueira, velho? e o Nogueira voltou ou ele ficou só na memória aquele momento lá? Só na memória. Ficou só na memória. Entenderam? Então, o Nogueira não volta, segundo procurar a Conceição, mesmo ela estando casada. Da guriza ali, ó. Ele não volta, mas deixa no ar assim, ó. Então, ó, ficou na lembrança.
será que... Aí o narrador, aliás, nós leitores, né? Vamos ficar perguntando, tá, mas será que então que o Nogueira e a Conceição tiveram um caso mesmo? Aí só lendo tá? Ou pode ser lendo, mas na verdade a gente pode ter lido e a gente não vai ter essa resposta, né? Porque o Nogueira só diz assim, olha, agora eu tô sabendo, tá, a Conceição agora morreu, o Menezes, meu amigo, não sei o quê. Tá, e aí a Conceição, tem outro agora. E é só isso. E aí o leitor vai ficar no ar. Tá, mas e aí, afinal, aquela noite lá que eles estavam lá ali, teve alguma coisa ou não teve? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Pois é, tem gente que vai achar que sim, e tem gente que vai olhar, não, era só uma amizade. Era só a Conceição que tava uma mulher que não tinha com quem conversar, tava assim, se abriu, conversou tanta coisa com o Nogueira. E o Nogueira, um rapaz aí, estava muito camarada, deu atenção para ela, escutou, não sei. Alguém pode olhar por esse lado, e alguém pode olhar e dizer, não. O Menezes é que não enxergou, ali tinha coisa. Porque foi só um momento. Tá? Xande, me diz uma coisa. Então esse é o conto, tá? O conto A Missa do Galo. É difícil entender essas obras ou não, Xande? Mas por que é difícil, Xande? Porque se a gente olhar assim, é muito simples o conto, né? Se trata de um possível adultério. Tá, mas e aí? Por que é difícil, Xande? Porque... Já tinha lido assim uma obra literária antes? Não, né? Então, pessoal, olha só, eu estou convidando vocês do oitavo aqui, tá, gente, tá? Meus amigos aqui, que a gente já comece então a escolher obras. Eu sei que tem gente aqui que escolheu, por exemplo, biografia de determinadas personalidades, que também está valendo para o nosso podcast. A aula de leitura, a gente não está fechando assim, olha, tem que ser tal coisa, né? Mas quando a gente pega obras literárias, gente, pessoal, é muito interessante, né? Porque a obra literária, o que é? São histórias, né? Que, claro, alguém cria, alguém inventa, né? Mas essas histórias, pessoal, elas retratam a vida, o cotidiano do nosso ser, das nossas relações, da nossa sociedade, dos nossos costumes, né? Das coisas boas ou não boas que a gente vive e faz no dia a dia, né? Na literatura aparece isso, pessoal. Tá? Então, assim, ó, é o primeiro contato que tu tens, né, Xande? Eu acredito que tu estava pensando em desistir até, né? Trocar a obra, né? Então, no fim, o pessoal do Pod está assistindo, né? No fim, até eu estou falando mais que o Xande aqui, né? Porque, na verdade, quem está entrevistando deve falar o mínimo possível, né? Eu, na verdade, o meu posicionamento de quem entrevista, né? É ouvir e escutar o que o entrevistado tem a dizer. Hoje, meio que inverteu o papel, né? Eu quase que fiz a entrevista, né? Quer dizer, sobre o assunto, quer dizer, falei do assunto, o Xande falou menos, né, Xande? Então, assim, a ideia foi te ajudar nesse sentido, né? Mas, claro, eu vejo assim que o trabalho é teu, o desafio foi teu, né? E até eu disse para ti assim, né? Quando a gente tem uma dificuldade, pessoal, isso é importante, né? A gente não pode pensar em desistir. O Xande pensou mesmo, né? Em trocar a obra, não que a outra sugestão não fosse importante, claro, também é importante, né? Tu ia até a fazer de quem que estava pensando? Sobre o jogador de basquete. Do jogador de basquete, que era o... Isso, ele ia fazer um post sobre biográfico, né? Sobre a carreira e tudo mais, né? Porque ele estava com dificuldade dentro do Machado de Assis, né? E aí eu disse pro Xande, vem Xande que eu vou te ajudar. Não foi isso que eu falei, Xande? Eu até te disse, te mandei uma mensagem, né? Quando a gente tem uma dificuldade, pessoal, e a gente recua diante da dificuldade, a gente tem tudo para fracassar na vida. Então, uma aula de leitura como essa vai muito além, tá? Porque assim, é claro que a gente vai ter muita dificuldade na vida, não serão nenhuma, nem duas, três ou quatro dificuldades, vão ter muitas, pessoal, tá? Mas qual é o segredo de quem é vitorioso? Todos esses aí, ó, tu vai citar o exemplo do Machado de Assis, é um exemplo. Esse jogador, qual é que é? O James aí, ó, também passou, esses dois aí, são dois nomes importantes, conhecidos, passaram tudo que é pedra na vida, gente. Só que como é que eles se tornaram ou o jogador ou o escritor? Porque eles batalharam, né? Isso, Henrique, eles batalharam. Então tinha dificuldade, teve desafio, o que eles fizeram? Não desistiram. Machado sendo gago, imagina. Tendo epilepsia. Sabe que tem historiadores que contam assim, que muitas vezes estava numa festa, Machado de Assis, ele tinha uma crise. Parecia que ia morrer lá. Quem é que socorreu ele? A mulher. Ah, ele tinha mulher? O Machado tinha. 30 e tantos anos ele teve casado. Não, segundo falam, teve um ótimo casamento. Apesar de ele falar da traição, do adultério, que é o grande assunto que o Machado tinha, né? Porque ele via isso acontecer no Rio de Janeiro. Entende? Mas ele, segundo os estudos, coloca que ele foi muito feliz no casamento. Foi abençoado. Ele teve uma esposa maravilhosa. Inclusive até diz assim, ó, muito do que ele superou, da gagueira,
da epilepsia, né, do que ele conquistou na carreira, né, se deve, né, foi por causa do quê? Da força da companheira que a mulher foi na vida dele. Ele não estava sozinho nas dificuldades, entende? E quando ele se casou com ela? Bom, eu não lembro aqui a data, quando é que foi isso, né? Mas assim, ó, ele casou jovem. Naquele tempo eles casavam jovens, né? Sim. Mas o que acontece? Ele tinha tudo para dar errado. Ele desistiu? Ele não desistiu de trabalhar. Gago epilético, existiu? Tem alguém, um amor da vida dele? Não. Eles não tiveram filhos, segundo conto, né? Mas ele não desistiu de ter uma família. Claro que não. Ele correu, né? Ele não desistiu do trabalho. Ele foi escrever, ele fez obra, ele viveu a vida. E tinha dificuldade todo dia. Não tinha? Tinha, né? Pois é. E aí, esse jogador também. Então, pessoal, o que eu te disse, Alexandre? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente primeiro luta. Se tu fizesse todos os esforços, não deu para vencer, paciência. Nem tudo a gente vai ganhar na vida. Claro que não. Não é verdade? Nem tudo a gente vai ganhar na vida, né? Mas, batalhar sim. Desistir de primeira? Não. Não é o caminho. Não é o caminho. E aí a gente tem esse exemplo, né? Machado, olha o grande nome que tem aí, né? Então, hoje, qualquer prova, concurso que você vai fazer por aí, lá no ensino médio, vocês vão ir agora, com os dias, né? Tem as leituras lá que a gente trabalha na escola, Machado de Assis é uma das leituras obrigatórias que a gente tem lá. Por quê? Da importância do que ele fala, do que ele conta, do que ele viveu. Então, pessoal, desistir, Jamais. dá por derrota só depois que a gente pegou tudo que pôde e não deu, paciência. Não vai ser nervoso. Mas antes a gente peleja, tá? Então, eu te falo, Xande, vem, Xande. Vem pra leitura. Eu te ajudo, não foi isso? Tá? Te ajudo. É isso aí. E vocês agora que vão começar essa rodada de leituras também, Sim. provavelmente vão ter dificuldades aqui e ali, né? Eu ajudo vocês, a gente está junto nessa, tá? E não pense em desistir. Ah, eu não estou entendendo, tá difícil, o quê? Gente, busca informação, pesquisa, conversa com o colega, vem conversar comigo, quer dizer, vamos correr atrás, né? Vamos buscar, que as coisas se resolvem. Tá bem? Tá, pessoal? Então, ó, Machado, muito mais por ter escrito esse conto maravilhoso que é a Missa do Galo, né? Ele foi um exemplo, e é um exemplo de certa forma, né? Até hoje. Pra gente que tem tudo para... Vocês mesmos são mais jovens, ainda tem um tempo de vida, né? A gente tem uma estrada pela frente para trilhar, né? E aí, pedra, e buraco, e tudo tem um caminho, né? Só que a gente luta para vencer. Né, Xande? Sim. Xande, para fechar, Xande. Fé em Deus, sim. É, isso aí. Fé em Deus, Xande, professor. o que tu pode ser para o pessoal, então, para os seguidores nossos aí? Que foi muito bom e seguir nessa leitura. Muito bem. Se tiver que fazer um próximo conto agora, como é que é? Vai te apavorar ou vai estar mais seguro? Vou estar mais seguro. Vai estar mais seguro, né? Então é isso aí, pessoal. Nós agradecemos aqui a atenção, o carinho dos seguidores, né? E agora até o final do ano, né? Todas as semanas, ao que parece, né? Nós vamos conseguir ter uma rotina, porque aí na escola que teve alguns eventos, né? A gente teve alguns posts que a gente acabou falhando, né? Não fazendo no dia, né? É. Mas acredito que agora a gente vai ter uma sequência, né? Claro. E aqui, pessoal, os seguidores, né? Eu convido a todos, né? Porque a nossa gurizada aqui, né? O nosso oitavo, por exemplo, está aqui, né? E toda semana agora, cada um apresenta uma obra de sua escolha para trazer aqui para o Pod e a gente fazer essa conversa, né? Então eu convido o pessoal, os seguidores, a curtir, compartilhar, né? E nos acompanhar aí nos canais, principalmente aí na rede do YouTube. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado, gente. Xandão.